Eu sou babaca por dizer que dirigirei sozinho, e pagarei meu próprio quarto nas próximas férias com a família, para não ter que ser babá? Eu, homem de 23 anos, ficava repetidamente preso no papel de ajudante e babá em passeios familiares. Tive que sair da casa dos meus pais, porque era obrigado a ajudar a cuidar dos meus 3 sobrinhos. No ano passado, tiramos férias em família no verão no litoral. Viajei com meus pais, e eles pagaram meu quarto de hotel. Só que tive que dividir aquele quarto com 3 meninos desordeiros porque minha irmã e o marido queriam um quarto só para eles, e prometeram-me tempo para fazer minhas próprias coisas nas férias. Mas em vez disso acabei tendo que ajudar essas crianças. Reclamei com todos sobre isso e fui lembrado de que estava lá de graça. E então praticamente fizemos apenas uma coisa que eu queria fazer, que foi visitar uma galeria de arte. Gosto de fazer isso sempre que estou no litoral, mas as crianças acham chato. Este ano meus pais têm uma viagem à praia planejada para junho, e eles presumiram que eu seguiria o mesmo caminho do ano passado, mas eu recusei. Eu disse que iria dirigir sozinho e pagaria a minha estadia no hotel para ter meu próprio quarto, mas meus pais ficaram chocados e tentaram me lembrar do custo. Eu disse que não era preocupação. Tenho um bom emprego e um carro decente, e eu posso mais do que pagar. Foi aí que os "mas" começaram. Afirmei as coisas listadas anteriormente como motivo pelo qual estarei dirigindo sozinho e pagando por mim mesmo. Quero poder aproveitar essas férias como adulta, e não ser tratado como uma criança como no ano passado. Meus pais contaram para minha irmã, e ela ligou para explodir comigo, que eu estaria arruinando as férias se eu estivesse fora fazendo minhas próprias coisas enquanto ela tinha que discutir com seus 3 filhos. Acabei gritando com ela que no ano passado tudo que ela fez foi me envolver em sua bagunça. Eu realmente não consegui fazer muita coisa que queria fazer, e fui tratado como vilão por querer apenas ir a uma galeria de arte. Sou um homem adulto, e eu também mereço minhas próprias férias. Agora minha irmã não está mais falando comigo e meus pais ainda estão tentando me convencer a ir com eles para manter a paz. Ainda estou recusando, mas a pressão está me afetando. Eu sou babaca por não ceder? Eu sei que eles passarão por momentos muito difíceis quando não tiverem outra pessoa para ajudar. Edit, uau, mal se passou 1 hora desde que postei. Mas minha irmã aparentemente é uma espreitadora do Reddit pela manhã, e viu minha postagem. Ela não só está furiosa comigo, mas ela também está chateada por ninguém nos comentários estar do lado dela. Para resumir, ela fez um grande discurso retórico sobre como é tão difícil ser mãe de trigêmeos. E o mínimo que posso fazer é ajudar porque sou jovem e solteiro, e ela precisa de um descanso. Mantive minha posição em minha decisão, e agora ela está ligando para nossos pais para envolvê-los. Estou esperando uma ligação deles a qualquer minuto. Atualização: bem, estou fora do trabalho agora, então posso contar mais sobre o que aconteceu. Acho que você poderia dizer que acabou. Minha irmã envolveu nossos pais, eles olharam minha postagem e ficaram absolutamente horrorizados com o fluxo contínuo de comentaristas. Sim, eles estão muito bravos comigo por ter postado aqui. Mas eu disse a eles que se eles tivessem me ouvido, para começar, eu nunca teria precisado. Estou farto da mentalidade de manter a paz que me sacrifica para aplacar minha irmã. Eles, por sua vez, atacaram minha irmã e, para encurtar a história, todas as férias foram canceladas. O hotel ainda não estava reservado, mas meus pais estão discutindo com minha irmã, e minha irmã está me culpando, e meus sobrinhos estão chorando porque não vão à praia. Minha irmã me ligou na hora do almoço e basicamente deu a entender que não tenho vida, é por isso que tenho tempo para ajudar. Gravei isso e contei aos nossos pais, e é por isso que eles estão brigando. Atualização pequena, eu não iria atualizar novamente, mas aqui está um pouco mais. Os pais disseram que nunca mais me forçariam a ser babá dos meus sobrinhos e concordaram que o que aconteceu no ano passado foi injusto comigo. Neste momento eles estão muito zangados com a minha irmã por me dizer que eu deveria ajudá-la porque ela acha que eu não tenho vida. Minha irmã está bancando a vítima, e meu cunhado está basicamente dizendo não para toda a bagunça, e passando a maior parte do tempo no trabalho. E obrigado a todos que comentaram, vocês fizeram meu dia. Atualização: meus pais pediram desculpas, minha irmã não. Pelo menos no começo. Há 1 semana, criei esta conta descartável para fazer uma pergunta se eu era o babaca, mas descobri que eu não era. Tenho muito a dizer para postar lá como uma atualização, mas um amigo recomendou que eu viesse aqui.
E para dizer a verdade, minha postagem naquele subreddit abriu essencialmente uma caixa de Pandora na família. Basicamente, meus pais e minha irmã mais velha ficaram muito confortáveis comigo ajudando a cuidar dos meus sobrinhos triguênios. Só saí de casa aos 22 anos porque estava tentando economizar dinheiro, e ao mesmo tempo ir para a faculdade. Uma bolsa de estudos cobria muito, e morar em casa me impedia de contrair dívidas crescentes, devido ao meu trabalho de meio período também. Estou muito grato por isso. No entanto, depois da faculdade, todos pareciam agir como se eu tivesse um tempo infinito disponível, e me convenceram a ir de férias com a família. Nessas chamadas férias, fui forçado a cuidar dos meus 3 sobrinhos de 6 anos na época, e eu até tive que dividir um quarto de hotel com eles. E acredite, aquelas crianças não ouviram nada do que eu disse na primeira noite, até que liguei para a mãe delas, 2 vezes. E fui tratado como vilão por querer fazer outras coisas durante a viagem. Tipo, se for algo que a família não gosta como um todo, então não iríamos. O que foi extremamente hipócrita porque sou da família, e não fui incluído nessa votação. E você pode apostar que levei essa queixa aos meus pais depois da minha última postagem, e eles reconheceram estar errados. Depois daquelas férias horríveis do ano passado, decidi que era hora de me mudar. E fiz isso antes mesmo do verão terminar, o que surpreendeu a todos, pois não lhes dei nenhum aviso. Eu consegui um ótimo emprego logo após a faculdade, graças a um estágio, e usei a mudança como desculpa para reduzir meu deslocamento de 45 para 15 minutos. Minha irmã odiava isso mais, porque significava que não haveria mais babá grátis nos fins de semana. Mas ela ainda tentou me obrigar a fazer isso, e eu cedi às vezes. Geralmente sendo subornado com pizza, isso meio que se tornou uma nova norma. Mas então, no mês passado, meus pais anunciaram planos para outras férias em família no mesmo lugar ao longo da costa, e eles basicamente queriam que fosse da mesma maneira. E eu imediatamente vi o que era uma armadilha. Eu sabia que se viajasse com meus pais e os deixasse comprar os quartos do hotel, eu estaria ferrado da mesma forma que da última vez. Então eu apenas declarei casualmente que dirigiria sozinho e pagaria por mim mesmo, e foi aí que a tempestade de merda começou. Quando meus pais perceberam que não poderiam me prender como antes, eles recorreram à mendicância. E minha irmã praticamente tentou me mandar seguir o fluxo através da iluminação a gás. Notícia, eu não fiz. Depois de não ceder às exigências da minha irmã, fiz a postagem lá após dias de assédio. Então minha irmã de alguma forma viu aquela postagem em menos de 1 hora, e o que se seguiu foi a caixa de Pandora. No início, a família estava contra mim. Minha irmã ligou para nossos pais, e eles me ligaram quando eu ainda tinha um tempinho para conversar pela manhã. Meus pais estavam ao telefone comigo enquanto lia minha postagem, e perguntei-lhes se alguma coisa no post era mentira. Eles meio que contornaram isso, e chamaram o post de exagero, mas apontei vários detalhes que o tornaram bastante preciso. Então eu disse a eles para verificarem os comentários, já que havia muitos para ler. Eu atualizava repetidamente a página no meu PC doméstico, e contava quantos comentários havia. Então eu disse a eles que estava cansado da mentalidade deles de manter a paz, forçando-me a aplacar minha irmã. Aí eu disse que estava sem tempo e que teríamos que retomar isso mais tarde. Bem, meus pais ficaram horrorizados porque centenas, se não milhares de pessoas estavam comentando em questão de horas. E mais tarde, eu disse a eles que os números basicamente dobraram e ainda estavam crescendo, o que só aumentou seu horror. Então, acho que eles foram forçados a examinar atentamente suas próprias ações. Parte 2. Meus pais pediram desculpas, minha irmã não. Pelo menos no começo. Minha irmã tentou me chamar de canalha, enquanto eu estava no trabalho, mas meu telefone ficou no modo silencioso até a hora do almoço, então tudo o que ela pôde fazer foi deixar mensagens e textos. Mas ela foi persistente, e conseguiu falar comigo quando eu estava almoçando. A essência da conversa foi que minha postagem afastou nossos pais do lado dela, e que agora eles estavam bravos com ela. Na discussão que se seguiu entre eles, meus pais cancelaram as férias inteiras. Sim, mais tarde eles reconheceram que apenas transferiram a culpa por vergonha, e aceitou totalmente a culpa. Eles me disseram que nenhuma desculpa poderia desculpar o fato de terem me tornado sua babá gratuita, quando eu nem morava mais em casa. Eles tentaram recuar um pouco, apontando que nunca me cobraram aluguel enquanto eu estava na faculdade. Mas lembrei-lhes que as crianças não pedem para nascer, e eu estava fazendo o meu melhor para seguir meu próprio caminho. Então observei que meu pai tinha o mesmo tipo de vantagem dos pais. Eles o deixaram morar de graça em casa enquanto eu estava na faculdade, e isso basicamente encerrou qualquer discussão que meus pais tivessem deixado. Quando minha irmã conseguiu me ligar na hora do almoço, apresentei-lhe os fatos, e ela mostrou suas verdadeiras cores.
Ela deu a entender que eu não tenho vida e que meu tempo livre nos fins de semana deveria ser gasto ajudando-a, porque ela está cansada e não consegue nem sair sem levar os filhos, a menos que alguém esteja cuidando deles. Ela é uma dona de casa com um marido que ganha um salário decente, e eles moram em uma casa bastante decente que é própria, não alugada. E para ser franco, meus sobrinhos não são realmente minha responsabilidade, eles apenas me forçaram e esperavam que continuasse assim. Minha irmã desligou na minha cara com raiva, mas eu gravei a ligação e depois mostrei para meus pais. Eles ficaram furiosos, eles basicamente entraram em guerra com minha irmã. Minha irmã insistiu, me culpou, e então dobrou sua crença de que minha vida deveria girar em torno da dela. Eu disse a ela que essa foi a coisa mais narcisista que ela já disse sobre mim. Demorou dias, mas o marido dela finalmente interveio e forçou-a a se desculpar comigo. Eu nunca a tinha visto intimidada daquele jeito por ninguém, mas ela estava prestes a chorar. Acabou sendo admitido que um dos motivos pelos quais eu era a babá preferida, era porque minha irmã não confiava em estranhos. Nunca foi sobre dinheiro, ou foi? Na verdade, meu cunhado achava que minha irmã estava me pagando pelo meu tempo cuidando dos filhos dela depois que saí da casa dos meus pais. Ela nem me deu dinheiro para gasolina, apenas me deu dinheiro suficiente para pedir pizza para mim e para as crianças e embolsou o resto. Minha irmã estava me enganando há meses. Ele explodiu com ela quando isso foi revelado durante seu pedido de desculpas pela metade, e ela foi forçada a me pagar o que me devia em dinheiro, inteiramente com suas próprias economias, o que a deixou muito magoada. Então meu cunhado me pediu desculpas por sua própria inação ao deixar minha irmã pisar em mim, e prometeu que iria conseguir uma babá normal de agora em diante. Sim, isso causará uma pequena queda no balde para eles, mas minha irmã voltará a ter encontros noturnos. Então veio a reunião de família na noite do outro dia. Todos nos reunimos na casa dos meus pais e tudo foi exposto, com desculpas por toda parte e tudo mais. Então meus pais restabeleceram as férias em família, e sim, ainda pretendo dirigir e pagar minha própria estadia no hotel. Até ficarei em um hotel completamente diferente, se minha irmã tentar me fazer voltar a cuidar de crianças. E eu afirmei isso, e ela me prometeu que isso não vai acontecer. E se eu não atualizar novamente depois das férias, daqui a um mês ou mais, todos vocês saberão que está tudo bem. Minha irmã me ligou exigindo que eu retirasse minhas postagens, agora ela está mais chateada do que nunca por saber até que ponto isso se espalhou. Ter uma família que conhece sua conta do Reddit tem suas desvantagens. E ontem minha irmã me ligou depois que saí do trabalho, para perguntar se os comentários ainda estavam chegando. Ela disse que não consegue suportar a negatividade de olhar para eles ela mesma, porque os comentários a magoam muito. Então fui brutalmente honesto, pelo menos 10 comentários ainda chegam diariamente, e a maioria deles diz mais ou menos as mesmas coisas sobre ela. Ela começou a chorar e a exigir que eu excluísse minhas postagens do Reddit, mas eu recusei e disse que ela pode chorar com quem quiser. Mas as postagens continuam no ar, porque são minha garantia de que ela não tentará mais me tratar como um lixo. Afinal, ela literalmente sentiu que minha vida deveria girar em torno da dela, não me pagou o dinheiro de babá que deveria, e embolsou para si mesma, e me forçou a ser a babá constante nas férias com a família do ano passado, então praticamente não me diverti o tempo todo. É realmente de admirar que as pessoas tenham tanto ódio dela quando ela me tratou assim? Então, quando mencionei, as postagens já se espalharam para outros sites, porque algumas vezes me pediram para deixar um artigo sobre a minha situação, e há alguns vídeos que também foram lidos. Minha irmã gritou ao ouvir isso e desligou. Meus pais então me ligaram implorando para que eu retirasse as postagens, mas recusei e afirmei que só fiz isso porque eles não me defenderam. Isso nunca teria acontecido se tivessem dito à minha irmã para me tratar como um igual e não como um servo. Não sou seu mordomo, babá faz tudo, eu sou o maldito irmão dela e um homem crescido. Eles não estariam cansados dessa porcaria no meu lugar também? Eles concordaram, mas ainda assim imploraram para que eu retirasse as postagens. Recusei e disse que continuarei ganhando mais se eles não começarem a me defender mais quando minha irmã vier chorar até eles. Deixei limpar sua própria bagunça, porque toda a capacitação dela levou a isso. Eu não fui o pai daquelas crianças, tenho vida própria, uma carreira na qual ainda sou novo e espero que em breve uma namorada, pois há alguém que quero convidar para sair. Estou levando minha vida adiante e não serei impedido, eles podem sair do meu caminho ou continuar tentando ajudar minha irmã, mas assegurei-lhes que esta última acabaria mal para eles. A única maneira de esta postagem no Reddit parar é se o drama parar. Mantive as coisas anônimas, e tenho o direito de desabafar minhas frustrações muito válidas. Bem, isso deixou minha mãe chorando, meu pai ficou em silêncio e eu disse que as lágrimas não me comovem. Eles sabem o que será necessário para acabar com isso, parar de capacitar minha irmã. Bem, minha irmã me ligou novamente para gritar comigo, que nossos pais disseram a ela que não estão mais lidando com isso e para descobrir sozinha,
e eles disseram para ela ser mais legal comigo também. Eu apenas imaginei seus olhos tremendo enquanto ela gritava internamente depois de ouvir isso. Ser legal com meu irmão mais novo? O que é isso? Devo procurar no Google? Sim, eu fui tão sarcástico com ela, mas isso a deixou chorando também quando desliguei. Meu cunhado me ligou mais tarde para saber minha versão da história, e ele ficou bravo porque ainda estou postando e fez sua esposa chorar. Mas expliquei tudo para ele e ele disse que teria outra conversa com minha irmã. Espero que esse drama finalmente termine aqui, mas as férias em família continuam até o final de junho. Já reservei meu quarto e tirei um dia de folga do trabalho para que possamos todos sair na sexta-feira. Meu quarto também não fica perto daqueles que meus pais, irmã, cunhado e sobrinhos usarão. Na verdade, nem está no mesmo andar. E quando formos para o litoral, quando não for uma atividade familiar, vou para onde quiser e farei o que quiser. E você pode apostar que vou visitar essas galerias de arte, me deliciar com a comida local e simplesmente aproveitar a despreocupação, para variar. Atualização após as férias em família. Bem, as férias em família acabaram, e algumas coisas boas e ruins correram como esperado. Ainda bem que meus pais não permitiram que minha irmã tentasse me obrigar a ser babá, e sim, ela tentou. Mas, por pior que fosse, minha irmã tentou descobrir em que quarto eu estava, mas isso falhou e a colocou em problemas com o marido novamente. Em primeiro lugar, fiz questão de avisar com antecedência ao hotel que eles não deveriam fornecer nenhuma informação minha a ninguém que solicitasse, exceto a polícia, caso algo que precisasse disso acontecesse. Eles me garantiram por telefone que não contariam a ninguém, e no dia das férias, saí mais cedo do que o resto da família. Eu sabia que eles não conseguiriam se movimentar em grupo antes das 10 horas, pelo menos, então saí às 9 horas. O check-in não seria antes das 13 horas, mas eu queria ter certeza de que estava na frente. Enviei uma mensagem de texto do grupo FWI e parti rapidamente para fazer a viagem de 3 horas. Meus pais ficaram chateados porque planejaram um brunch familiar no caminho, mas ressaltei que nunca fui informado disso, então foi cancelado em favor do fast food. Como planejei, cheguei cedo ao hotel, muito cedo para o check-in, mas eu disse à equipe da recepção que estava lá, para garantir que meus pais ou irmã não lhes fornecessem minhas informações. Eles alegaram que não fazem isso, mas eu disse a eles que sei com certeza que isso ainda acontece às vezes, então estou protegendo minha bunda. Quando eles estão lidando com minha mãe, minha irmã e 3 meninos potencialmente chorando tentando culpá-los na mesa, é melhor não ceder. E eu queria saber se eles tentam alguma coisa. Eles me prometeram desajeitadamente que ninguém além de mim teria acesso ao meu quarto. Então decidi sair e comer alguma coisa. Voltei mais de 1 hora depois e lá estava o carro dos meus pais e o grande SUV do meu cunhado. Fui até a recepção para fazer o check-in depois de me certificar de que o saguão estava vazio, e foi. Então perguntei ao recepcionista se minha família havia perguntado sobre mim e onde eu estava hospedado no hotel. Sim, eles fizeram. Mas o funcionário recusou-se a contar-lhes. Minha irmã aparentemente tentou forçar, mas o marido dela calou. Fiz o check-in, fui para o meu quarto e liguei para meus pais. Não mencionei que sabia o que eles tentaram com o balconista e, convenientemente, também não mencionaram. Então todos nós nos reunimos em família para sair e passear. A certa altura, minha irmã me pediu para cuidar de seus filhos por um momento, ao que respondi, claro que não, porque eu sabia exatamente o que ela estava fazendo. Ela fingia ter ido embora por um momento e depois ficava fora por 1 hora. Eu a chamei, e o marido dela disse para ela parar de tentar me fazer cuidar dos filhos deles. O que minha irmã fez? Ela simplesmente começou a chorar dizendo que precisava de uma pausa, mas o marido dela a repreendeu, dizendo que ele era um homem cansado, mas não estava reclamando. Minha mãe me lançou um olhar desagradável, então fui direto até ela e disse que se ela tentasse pensar que eu deveria cuidar daquelas crianças, eu iria embora das férias com a família agora mesmo. Não é meu trabalho, e estou farto de ela e minha irmã agirem como se fossem. Bem, isso fez minha mãe começar a chorar também, e então ela começou a repetir as palavras "você está certo", uma e outra vez. Esta é outra tática antiga dela, ela tenta parecer patética para me culpar. Mas eu apenas disse que estou certo e deixe isso passar antes de ir embora, e nem minha mãe nem minha irmã tentaram nada durante o resto do dia. Quando voltamos para o hotel depois do jantar, minha família estava lotada no elevador, mas eu não entrei com eles. Eles perguntaram o porquê e eu disse que esperaria pelo próximo, e minha irmã olhou para mim porque sabia exatamente o que eu estava fazendo. Depois fiquei sentado no saguão assistindo ao YouTube no meu telefone por 15 minutos e depois peguei o elevador, e eu estava em um andar diferente do outro lado do hotel. Tive uma noite esplêndida e na manhã seguinte saímos todos para tomar café da manhã. Mas certifiquei-me de que eles saíssem primeiro. Fui o último a sair, assim como fui o último na noite anterior.
O café da manhã correu bem, então eu informei ao FWI que faria minhas próprias coisas durante o dia. Minha mãe tentou sugerir planos de ir ao aquário e alguns outros lugares, mas então eu disse que iria encontrá-los para isso. Mas o resto do dia era meu até o jantar em família. Eles aceitaram isso, e aquele dia também correu bem. De volta ao hotel naquela noite, minha irmã me pegou saindo do quarto, e ela devia estar andando por todo o andar procurando por mim. Voltei para o meu quarto para relaxar um pouco antes do jantar porque estava cansado de tanto andar. E minha irmã estava no fim do corredor quando saí do meu quarto para encontrá-los para jantar. Ela tentou me encurralar e dizer que eu tinha arruinado as férias da família para ela, porque agora não era nada diferente para ela do que em casa, já que ela tinha que brigar com os filhos. Chamei de besteira porque meus pais estavam ajudando muito ela. Depois disse a ela que estava farto dessa música e da dança de ser o bode expiatório dela, e já acabou, então me deixe em paz e siga com sua própria vida. Aí comecei a andar com ela gritando, estou tentando falar com você. Eu disse a ela que não dava a mínima, e estava indo jantar. Ela me seguiu até o elevador e nós dois não dissemos nada um ao outro. Não fiquei calado e contei aos meus pais e ao meu cunhado que minha irmã havia me perseguido para encontrar meu quarto, e ela foi repreendida como uma criança. Ela deu uma festa de pena, eu disse para ela parar de ordenhar e crescer. Os velhos tempos em que ela podia me impor sua vontade acabaram, e então saí do saguão e fui para o meu carro, e desta vez fui o primeiro a jantar. Quando todos chegaram, minha irmã parecia deprimida, mas nada foi dito sobre o que aconteceu antes, e isso foi ótimo para mim. Minha irmã se absteve de fazer contato visual comigo a noite toda, e desta vez eu não me importei em andar no elevador com o resto deles. E eu disse-lhes sem rodeios que, a menos que fosse uma emergência, ninguém deveria bater à minha porta. No último dia tudo correu bem, e nem minha irmã nem minha mãe me incomodaram, e eles se renderam totalmente neste momento. Sim, durante todas as férias brinquei um pouco com meus sobrinhos. Não sou um completo idiota, não os bloqueei, continuei sendo tio divertido, só não o tio babá. As crianças nem pareciam se importar, eles só queriam brincar. Até comprei para cada um deles um daqueles saquinhos de cristais e pedras polidas para levar de lembrança para casa. Houve um certo drama entre minha irmã e seu marido, mas foram apenas algumas pequenas divergências às quais não me preocupei em prestar atenção. Resumindo, eu consideraria as férias uma vitória, porque finalmente minha mãe e minha irmã perceberam que a maneira antiga como faziam as coisas que me envolviam acabou, e que eu tenho minha própria vida.